Hoje é 14 de março de 2019, uma quinta-feira, são quase 17 horas e nós estamos cumprindo nossa promessa, não, Roberto, de examinar esse projeto até onde der, né? Claro. E nós resolvemos enfrentar em primeira mão agora as medidas para evitar a prescrição. A prescrição penal tem sido um auxiliar muito grande nosso, não é? E não por culpa nossa, porque a justiça é muito lerda. Nós às vezes fazemos força para torná-la mais ágil, mas o sistema não quer. Então não é culpa do advogado que o processo demore. Claro. Daí, o doutor Moro, ou alguém por ele, teve a ideia de intermediar aqui as medidas para evitar a prescrição, para impedir que a maior parte das penas criminais ou dos processos criminais sejam levados à prescrição. E Roberto é também especialista nisso, a partir desse volume aqui, que dá muita saudade de Celso, não é? Mas cada vez que a gente manipula esse livro, a gente lembra dele e pede o compadrio de vocês. A partir desse volume aqui, e deste aqui também, leis penais especiais comentadas. O Roberto é muito discreto. Ele diz, Paulo Sérgio, não põe essas coisas aqui, porque melhor que eles vejam na livraria. Eu digo, Roberto, isso é uma joia, não é? E quando a gente tem uma joia em casa, a gente gosta de mostrá-la. Eu tenho esses 2 volumes aqui, autografados por vocês, como os outros todos, não é? Desde que Celso estava conosco. Então eu digo, não, senhor, eu vou colocar essas 2 obras aí, porque elas ficam contentes conosco e nós ficamos alegres com elas, não é? E você pode começar no artigo 116, não, Roberto? Paulo, muito obrigado pela sua gentileza, né? De fazer esta propaganda extra dos meus livros, né? E eu gostaria, inicialmente, Paulo, lembrar, principalmente aos jovens advogados que nos estão assistindo, que a prescrição, ela tem uma dupla finalidade. De um lado, evitar que o Estado perca, pelo decurso do tempo, a sua pretensão punitiva. Sim. E de outro lado também, e muitos esquecem disso, ela tem como função agilizar a polícia, agilizar o Ministério Público, agilizar os juízes. Né? Então muitas vezes pensa-se na prescrição só como uma coisa que vai beneficiar o acusado, que vai beneficiar os advogados, o que não é verdade. À medida que você diminui a possibilidade de prescrição, se de um lado, eventualmente, você diminui a possibilidade dos réus terem extinta a sua punibilidade, do outro lado, ela acalenta a inércia policial. Você sabe que e nós tivemos já em 2010 uma alteração no artigo 110, parágrafo 1º, pela Lei 12.234, que ela determinou que a prescrição retroativa, aquela que é depois do trânsito em julgado para a acusação de uma decisão condenatória, não se conta mais aquele prazo entre o fato e o recebimento da denúncia ou da queixa. Isso, na verdade, foi uma carta branca, né, para a polícia, para o Ministério Público, em seus pedidos de prorrogação, prolongarem quase que ad eterno. Não tem mais a prescrição, então a polícia age como quer, o Ministério Público denuncia quando quer, fora, logicamente, as regras de réu preso, né? Mas que aí tem prazo para oferecimento da denúncia.
Mas, na verdade, agora o projeto Moro pretende alterar tanto no que tange a suspensão da prescrição, como também da interrupção da prescrição. No artigo 116 do Código de Processo Penal, que cuida justamente da suspensão da prescrição, fica disposto que a prescrição, que não ocorre antes do trânsito em julgado, não ocorre, acrescentaram o inciso 3º, na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores, quando inadmissíveis. Nós sabemos que hoje, né, para você conseguir subir um recurso especial para o STJ ou um recurso extraordinário para o Supremo, nós somos hoje submetidos por uma interpretação do Código de Processo Civil aplicado ao Código de Processo Penal. Nós temos dois juízos de admissibilidade. O primeiro, do Tribunal ACO, né? Seja um Tribunal Regional Federal, seja um Tribunal de Justiça. Nós entramos com um recurso especial para o STJ ou um extraordinário para o Supremo, e o presidente desse tribunal, ACO, vai decidir se é admissível ou não. Depois que, se ele admite, quando chega lá, você sabe que hoje em dia o relator no STJ, no Supremo, vai dar um segundo juízo de admissibilidade. Então são duas barreiras que se põem para subir um recurso. E aqui não esclarece, na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores quando inadmissíveis. Está se referindo a esse primeiro juízo de admissibilidade no tribunal de origem, ou está se referindo no tribunal adquém, o tribunal superior, seja o Supremo, seja o STJ. Então, e na pendência de embargos de declaração. Então, essas medidas, mais uma vez, têm aquele viés acusatório, punitivo, né? O embargo de declaração, que é feito para esclarecer uma omissão, uma contrariedade, uma dúvida, né? Entrou com o embargo de declaração, suspende a prescrição. E o recurso especial e o recurso ordinário, né? Que hoje já não impedem a execução da pena, né? Nós sabemos que hoje, como ficou determinado proposto pelo projeto Moro, né? Você entrando com o recurso extraordinário ou especial, eles não suspendem a execução provisória da pena. Isso tem sido uma interpretação provisória, eu espero, do Supremo Tribunal Federal. Mas, como nós já vimos aqui, hoje o projeto Moro quer transformar isso em norma. Sim. Embora ache uma violação constitucional da presunção de inocência ou da desconsideração prévia de culpabilidade, como preferia o saudoso Rogério Lauria Tucci, na verdade, além disso agora, quer dizer, não só se executa imediatamente, salvo mínimas exceções, a prisão provisória, né? a decisão provisória, se faz a execução provisória de uma condenação, e principalmente agora você ainda põe mais esse obstáculo. Pois é, isso é muito curioso também, porque a gente tem quase a impressão de que é rebarbativo, não, porque a prisão do réu interrompe a prescrição, não é? É verdade. E você, para interpor essas medidas agora, com essa posição tantalizante em relação à prisão após decisão de segundo grau, não é? Você fica numa situação terrível, porque se você interpõe já preso aqui. Não é? Você não tem condição de interpor isso aqui e continuar solto, executa-se provisoriamente a sentença. Então fica um negócio muito esquisito. Não? Ou seja, não só há essa execução provisória antes do trânsito de julgado, que é uma berrante e clara inconstitucionalidade, que a gente espera que agora no mês que vem o Supremo
que decidiu essa possibilidade por uma minoria de um voto, né? Que a expectativa é que se reverta isso. Mas o projeto Moro, quase que antecipando a essa possível mudança na jurisprudência, ele quer normatizar isso através de uma lei ordinária, como uma questão constitucional. Quem você acha que muda o voto? Dizem que é a Rosa Weber, né? Você acha? Porque você lembra que naquele julgamento, acho que era um habeas corpus do Lula, né? Ela deixou claro que, deu a entender, de um modo, acho que até bastante claro, que a posição pessoal dela era no sentido da inconstitucionalidade da execução provisória, mas que ela se rendia à chamada colegialidade, né? Ela fala, se fosse uma ação de descumprimento de preceito constitucional, né? Um ADIM ou ADI, como se fala, ela reveria a posição dela. Mas como era um caso isolado, ela não queria. Pela lógica, é possível que Sim. aquele que foi por 6-5 no sentido de permitir a execução provisória, volte agora a não permitir. E o projeto Moro tenta, de certa maneira, levar isso para uma lei, né, para dificultar, embora, a meu ver, não é uma questão de lei ordinária, é uma questão constitucional, né? Pois é, isso aí, se quando houver essa mudança da maioria por um voto, com o voto da Rosa, independentemente de nós estarmos tratando da prescrição, isso aí muda alguma coisa em relação ao ex-presidente, não? Eu acho que sim, não? É? Acho que todos os réus, né? Todos os acusados, né? Nós não podemos distinguir, né? Sim. Talvez esse resultado, eu ouso dizer, não tivesse sido esse que admitiu no Supremo a execução provisória, se não houvesse o paciente do habeas corpus, não fosse o presidente Lula, né? Sim. O país hoje é um país muito radicalizado, né? É um país de convicções extremas, né? Então, talvez fosse um réu De menor potencial ofensivo. não teria, porque você sabe que mesmo o juiz da Suprema Corte, ele sofre a pressão da opinião pública, ele sofre a pressão em casa do filho, da filha, da mulher, né, do amigo, né? Então, você veja alguns juízes mais liberais, começar o próprio Gilmar Mendes, que hoje é no Supremo o grande defensor da liberdade, é um grande garantidor. Você veja as ameaças, as ofensas que ele vem recebendo, né? E outros também, né? Muitas vezes querendo envolver até a família, né? Então são momentos muito difíceis. Mas eu acho que agora, quer dizer, o presidente Lula cada vez mais esquecido, né? Nem para ir o enterro do irmão se permitiu. Depois, quando era do neto, alguém teve o mínimo bom senso de permitir, não é uma benesse, a lei de execução permite. Então, como hoje, como só é acontecer dos condenados, cada mês que passa, ele vai sendo mais esquecido, né? Esquecido pelos amigos, muitas vezes esquecido pela família, esquecido também pela sociedade e até pela justiça. Então, eu tenho esperança que não vá ter a influência que possivelmente teve no primeiro, né? Pois então, e esse artigo 117, aqui vale talvez um comentário final. É dificílimo a gente ter um recurso especial ou embargos de declaração conhecidos, né? É muito difícil, né? Você sabe, os embargos de declaração, criou-se assim uma ideia, né? Sem amparo legal. Embargo de declaração não serve para nada. Embargo de declaração não pode mudar. Como não pode mudar? Hã? Ele é só para esclarecer uma omissão, uma contradição, né? Mas se essa omissão, se essa contradição, né, ela alterar o próprio mérito, a essência do julgamento, o julgamento tem de ser alterado. É verdade. Né? Agora, nós sabemos que você subiu hoje um recurso especial, além desse duplo juízo de admissibilidade, um juízo no tribunal que condenou, confirmou a condenação, e depois um juízo ao chegar no STJ,
ou no Supremo, você tem de provar que aquela jurisprudência está em desacordo, a jurisprudência adotada pela interpretação da lei do Tribunal de Justiça de São Paulo está divergente do Tribunal do Rio Grande do Sul, que hoje eu acho que desde há um bom tempo é o grande Tribunal de Justiça do país, né? É o tribunal mais libertário, o tribunal mais avançado, o tribunal até mais corajoso, né? E no Supremo, então, para chegar a um recurso ordinário, você sabe, né, quais são os requisitos enormes, né? Você sabe que aquilo cai na mão dos auxiliares, né? Eles conseguem, ficam caçando pelo em ovo, né? O senhor esqueceu de juntar a folha tal dos autos, mas já consta aqui a menção à folha, então é muito difícil. Mas hoje o viés no nosso país é um viés punitivo. A gente até compreende, né? Pela revolta geral da população, com a descoberta de uma corrupção. Sim. Há muito suspeitada, mas talvez não imaginada naquele grau. Então é esta revolta, né? Então, desde que eu me formei, eu vi uma evolução democrática e liberal do Código Penal, do Código de Processo Penal. E hoje eu vejo uma inversão, um declínio. Não sei até onde vai, mas você veja, você tem a execução provisória, né? O sujeito é condenado. Nós já vimos aqui, agora o projeto Moro quer no Tribunal do Júri, já não é mais a execução provisória em segunda instância e primeira instância. Ele foi condenado por um voto. Um voto. E já sai preso, tá? Antes de ser, já sai preso do Tribunal do Júri, antes de ser julgado a apelação, antes de chegar à segunda instância. Até onde, Paulo, nós vamos chegar, não é? Então, Tribunal de Justiça ou... A que você atribui isso? A esse viés punitivo, né? Eu acho o maior defeito deste projeto, dentro desse viés punitivo, ele achar que a pena de prisão, o regime fechado, serão as soluções para a nossa criminalidade. Quando nós sabemos que as causas são outras, né? Sim. A criminalidade chamada de rua, aquela que nós não sabemos se nós saímos de casa, quando sabemos se nós vamos voltar, basicamente é uma questão social, né? Sim. De abandono, de miséria. Eu costumo dizer que dá para você ter dignidade na pobreza, mas é muito difícil você ter dignidade na miséria, né? E a criminalidade chamada de colarinho branco é algo que tem a ver com uma formação da pessoa de um modo deformado, a ganância pelo dinheiro, né? Nós não conseguimos tomar mais de um café da manhã por dia, de almoçar mais uma vez, né? De jantar mais de uma vez, né? Até seria muito perigoso para a nossa saúde, né? Essa tendência dos idosos, e a maioria das pessoas tem, de engordar, né? Nós vemos um problema hoje da obesidade no mundo inteiro e no Brasil em particular. Então, você é um problema quase que psicológico, né? Ou parapsicológico dessas pessoas. Mas a ilusão de que vai ser o regime fechado, né? As dificuldades de apelação, as dificuldades dos recursos, quanto mais cedo o sujeito é julgado nesse sistema prisional, que não é um sistema, né? Hoje eu disse no artigo que você publicou hoje, sem forçar nenhuma expressão, a maior parte dos presídios brasileiros são piores do que canis. Se for verificar canis públicos, são mantidos um espaço para os cachorros, são vacinados, tem os que vão ser selecionados para adoção, tem um número. São piores do que canis. E quanto mais cedo o sujeito é julgado, condenado pelo júri, é julgado. Tribunal condenou, ou o Tribunal de Justiça de um Estado, ou o Tribunal Regional Federal
de uma região, antes de um recurso especial, antes do extraordinário, solve situações excepcionalíssimas, que é muito difícil de alcançar, ele já é julgado. E quando esse recurso é provido? Porque inventou-se outra coisa, dizendo que o mérito acaba aqui. Sim. O recurso especial, extraordinário, não vai modificar. É outra balela. Como não, Paulo? Não é? Um recurso especial, se entender que uma interpretação foi divergente do outro tribunal, que o outro tribunal estava certo, esse processo vai ser anulado. Não é? Ou vai levar à própria absolvição. É, verdade. No Supremo também. Quantas vezes nós já vimos que o recurso ordinário é provido para absolver? Então, na verdade, você joga essas pessoas, você está alimentando as organizações criminosas. Aqui fala-se tanto, vamos combater a organização criminosa, mas você está alimentando. Você coloca todo dia mais jovens, né? Mais pessoas que não foram ainda condenados definitivamente, você joga lá dentro. Né? Então, a pessoa chega revoltada, para sobreviver, para não sofrer todas as sevícias e humilhações, ele quase que obrigatoriamente entra para essa organização, da qual ele se torna escravo mais tarde. Ô, Roberto, e esse artigo 117? Houve acréscimo também? Também. E no inciso 4º mudaram, porque ficou, você sabe que no atual, a interrupção, né? Quer dizer, diferente da suspensão, a interrupção, a prescrição interrompe-se e começa a correr de novo. Correr de novo. Sai do zero. Ao contrário da suspensão, Sim. que ela depois do certo lapso, terminado o período de suspensão, ela recomeçava. Ela, não é? Agora, constava já no atual código, pela publicação, interrompe-se, pela publicação da sentença ou do acórdão recorríveis. Mas estava, agora puseram recorrível, estava acórdão condenatório. E toda a jurisprudência e toda a doutrina entendeu que quando se referia a acórdão condenatório, não era o acórdão confirmatório de condenação. Era a hipótese que o sujeito foi absolvido em primeira instância e o tribunal condenou. Sim. Aí interromperia. Né? De repente, recentemente, para minha surpresa, a primeira turma do Supremo, num voto de que foi relator o ministro Alexandre de Moraes, falou não. Mesmo que a lei hoje fale em acórdão condenatório atual e não em acórdão confirmatório, interrompe. Porque o acórdão confirmatório de condenação é um novo título executivo penal. O voto é dele. É dele e foi unânime na primeira turma. Só não chegou ao plenário. Ou seja, eu pergunto com todo respeito pelos ministros da primeira turma, pelo ministro Alexandre de Moraes, como é que alguma coisa que confirma a outra pode ser um novo título? Se eu confirmo uma sentença condenatória, é uma confirmação. Como essa exegese transformar isso num novo título? A origem dele é Ministério Público, né? Ministério Público. Mas é um constitucionalista respeitado. Né? É esse viés punitivo que parece que vai invadindo as pessoas, trespassando o consciente, o inconsciente das pessoas. E o que é o projeto Moro? Vamos deixar isso mais claro. Interrompe-se pelo projeto Moro, pela publicação de sentença ou do acórdão recorríveis. Né? Então aqui ele está dizendo, vamos parar com essa dúvida. Né? De repente, a segunda turma do Supremo pensa de maneira, mas a primeira turma foi unânime, entendendo, mudando toda a jurisprudência que existia. Então, eu vejo isso também com bastante preocupação, né? Isso não é uma matéria constitucional, é uma matéria de natureza ordinária, né? Mas essa dúvida que permitiu uma interpretação, a meu ver não havia dúvida, porque quando fala acórdão pela publicação da sentença ou do acórdão condenatório, todo mundo entendeu, é a sentença que condenou ou o acórdão que condenou, não é o acórdão confirmatório que condenou. Mas houve uma mudança na interpretação da primeira turma. Resta ouvir a segunda turma, vamos ver o que vai ser decidido. E essa
outra modificação aqui no inciso 5. Pelo início ou continuação da execução provisória Exatamente. ou definitiva da pena. Aí, mais uma vez, se coloca a execução provisória. A execução provisória, a pessoa ela já é executada, né? A pessoa já é presa, né? Mesmo que ela tenha, espera-se o quê? O embargo de declaração. Os embargos infringentes hoje, é uma barbaridade desse projeto, só está admitindo o embargo infringente, Paulo, nós falamos disso, se o voto vencido for pela absolvição. Ah, se for parcial, não. E um voto vencido desclassifica, altera a pena, tira uma agravante, muda o regime. Não. É só. Então, agora nós temos, quer dizer, executa-se, né? Espera-se o embargo de declaração, isso era mas que não entender hoje em dia se propala que não modifica nada, e aí, mesmo que não haja ainda interposição de recurso extraordinário ou de recurso especial, já se executa. E agora se acrescenta, não só se executa, mas interrompe a prescrição. Então é esse viés, Paulo, não é? E reincidência? A reincidência também é acréscimo, não? Não, a reincidência me parece que já constava do Código. Mas como ficou aqui, Paulo, quando se fala, volta e meia se fala em reincidência, né? Uma reincidência para interromper uma prescrição tem que ser algo grave. Né? E tem que ser resultante de condenação transitada em julgado também, não é isso? Sem o decurso daquele prazo de 5 anos. E eu acho um absurdo. Aqui como está a reincidência, pode ser uma reincidência genérica. Se ele for condenado por um crime de menor potencial ofensivo, ou até por um crime culposo, e aqui já ele é considerado reincidente, não é? Pois é. E o reincidente agora, como você está observando bem, com toda a sua expertise e perspicácia, quer dizer, que vai ligar um assunto a outro. Quer dizer, o reincidente já vai ser aquele que está com a execução provisória. Pois é. Não é? Até onde nós vamos chegar, né, Paulo? Pois é. Eu sempre entendi que reincidente era aquele que era irremissivelmente condenado pela segunda vez por infração praticada após o trânsito em julgado de decisão que o haja condenado por crime anterior. É um pensamento muito egoísta, meu, né? Muito egoísta, mas tem-se a impressão de que se está a entender de forma diferente. A reincidência é a prática de nova conduta. Por aqui parece que se você praticar uma nova conduta, isso já constitui reincidência, você não tem mais a apreciação dos 3 elementos do crime, precisa ter para ver reincidência. Não é esquisito isso aí. A reincidência eu acho que continua de pé, espero eu, o que está lá no artigo 64, no 63, 64 do Código Penal, no sentido de que, se considerado reincidente, como você disse, a pessoa tem de praticar um novo fato, né, imputado como criminoso, após o trânsito em julgado. Sim. Né? Mesmo fulano teve um processo, foi maus antecedentes, a jurisprudência até hoje tem dito, né? Um inquérito arquivado, um inquérito onde houve a extinção da punidade para prescrição, não são maus antecedentes. A única hipótese possível, né, seria o sujeito ter para mau antecedente, o sujeito ter praticado um fato anterior e que ele vem ser condenado antes do segundo processo. Mas mesmo é uma questão muito discutível. Agora, a reincidência, como está aí, solta, é genérica ou específica? Qualquer crime já vera reincidência? Pois é. E pera um pouco, se lá em cima já tem execução provisória, de repente já considera reincidente, não porque anterior condenação, não. Sim. Não esgotaram ainda, mas já tem execução provisória. Né? Pois Até é. onde nós vamos chegar nisso, né, Paulo? Pois é. Agora, parece que o ministro Moro
está buscando negociar esse projeto numa contraprestação do toma lá, dá cá, não é? Vocês aprovam aí o meu anteprojeto e nós damos a vocês aquilo que vocês querem. E o que é que o parlamento quer? Eu não tenho ideia do que ele está querendo negociar, ou melhor, o que é que o legislativo está querendo negociar com o Moro, mas é uma troca. Outro dia eu escrevi alguma coisa curtinha, dizendo o seguinte: você não negocia crime, fica uma coisa menor, eticamente muito pequena, não é, Roberto? Você negociar com alguém numa contraprestação para obter o reconhecimento de determinado comportamento típico antijurídico culpável. Você não examina o cronos, você não examina a figura em si, você examina um negócio jurídico para obter uma vantagem qualquer. Me pareceu uma coisa muito sem vergonha, sabe, Roberto? Olha, Paulo, eu acho que você sabe que, pelo menos antigamente, alguns escritores, quando havia mais plágio do que há hoje, né? Que o plágio é a maior ofensa que pode haver para quem plagia, né? Hoje é mais difícil com a internet de plagiar. Mas você lembra que nos antigos livros, muitas vezes se deixava o chamado gato. Sim. Não é? O gato era propositadamente alguma coisa... Para poder trocar. Né? Não, para que se o sujeito te copiasse, ia aparecer seu gato. Sim, sim. Você lembra disso? Lembro, né? lembro. Então você abrevia, por exemplo, o nosso código. Só nós, o Celso que inventou, abreviamos o antigo Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo daquele jeito. Os outros eram todos. Tacrim, não sei o quê. Então você muitas vezes deixa um gato, qual que seria um erro proposital. E eu acho que nesse projeto, não é? Foi algumas coisas aqui são tão absurdas, não é? Que eles deixaram gordura para ser queimada. Você entendeu? Esse negócio dos embargos. Embargos só para você só pode embargar de infringência se o voto vencido for pela absolvição. Eu acho que eles deixaram isso. Aí foi um esquecimento. Põe aí também se alterar a pena, alterar o regime. Você entendeu? Isso eu acho que é... Para ver se aparecia na frente. É uma coisa maliciosa. Sim, né? Sim. Agora, nessa questão aí, dessa execução provisória em segunda instância, não é? Que, na meu ver, não adianta pôr em lei. Né? Se o Supremo disser que é inconstitucional, vai precisar uma alteração constitucional. Sim, claro. Você percebeu que estão tentando toda essa parte penal, processual penal, resolver por lei ordinária. Sim. Porque a Constituição precisa, né? Você, para mudar uma Constituição, você precisa de uma maioria maior. Fora que você vai esbarrar naquelas chamadas cláusulas pétreas, né? Que elas são obrigatórias, diz a doutrina, em toda a Constituição democrática. Você tira uma cláusula pétrea, né? Um direito à ampla defesa, por exemplo. Você pode até ter uma Constituição, mas não vai ser uma Constituição, né? Não vai ser uma Constituição democrática. Pois é. Eu, de comum acordo com você, nós pensamos em examinar também... O interrogatório por videoconferência? Roberto, interrogatório... Por videoconferência? Por videoconferência. Está no artigo... Está na página 23. Página 23? Do projeto, né? Medidas para alterar o regime de interrogatório por videoconferência. A videoconferência é um negócio muito frio, não? Muito seco, muito feio, muito fantasmagórico. Eu tenho uma implicância com esse negócio de videoconferência. Um dia eu fui participar de uma audiência aí por videoconferência, eu estava de mau humor, daí eu saí e o juiz disse: onde Vossa Excelência vai? Digo, eu preciso me ausentar temporariamente.
Diz ele, não, mas o senhor não pode sair, porque se o senhor sair, o senhor sai de foco. Eu digo, doutor Vossa Excelência, você está confundindo a minha cabeça com a minha próstata. Eu vou fazer xixi, Excelência. Quer dizer, o vídeo é mais importante, até que a lei permite ao advogado se ausentar de qualquer tribunal, qualquer audiência, no momento que ele quiser. Se Vossa Excelência não permitir que o advogado saia, mande pôr um ourinol, que é clássico. Aqui, um urinol não precisa ser muito sofisticado, não. Aí o advogado faz xixi aqui à frente de Vossa Excelência. Ficou muito ruim. Vossa Excelência está me desacatando. Não é desacato, doutor, é a minha bexiga. Mas são coisas que me levam a implicar muito com esse negócio aqui, não é? Mas você comenta aqui pra gente o artigo 185, parágrafo 2º. Eu digo o seguinte, a lei atual já é ruim. O que diz a lei atual? Artigo 185, acusado que comparecer no curso de processo penal será qualificado, interrogado, na presença de defensor constituído ou nomeado. Aí vem um parágrafo primeiro que já puseram há algum tempo. Se ele estiver preso, o interrogatório será numa sala própria da prisão, desde que é garantidas a segurança do juiz, do promotor e de auxiliares, a presença do defensor. Não se preocupou aqui com a segurança do defensor, se preocupa com a segurança do assistente do Ministério Público, que tem direito a estar no interrogatório. Bom, esse nem vai aparecer, na porta do presídio, não é? De medo. Agora, garantida a publicidade, não se sabe se é transmissão direta ou depois juntada aos autos, mas isso foi letra morta. Esse parágrafo primeiro não pegou. Porque a situação... Quando eu comecei a advogar, Paulo, aqui, a casa de detenção, onde só ficavam presos provisórios, tinham cerca de 1.200. Tinha o tal do pavilhão 2, que eram os presos provisórios acusados de crimes menos graves. Tinha lá o parlatório. Era uma segurança total. Inclusive, sempre houve em todos os presídios do mundo o dia sagrado, que nunca poderia haver uma rebelião, é o dia da visita da família, dos filhos, dos netos. A situação chegou a tal ponto que nós temos visto aí rebeliões violentas, onde vai todo mundo com presença de familiares. Quer dizer, é uma coisa... Claro, são tratados como animais, tendem a se tornar também animais. Claro. Então isso já é muito ruim, isso não pegou. Aí vem o parágrafo 2º, que também já é ruim, porque diz que a requerimento das partes será feito por videoconferência, né? Aí consta, desde que necessária para evitar risco à segurança pública, uma fundada suspeita de que integre uma organização criminosa ou que possa fugir. Haver uma relevante dificuldade para comparecer, enfermidade ou circunstância pessoal. Impedir a influência do réu no ânimo da testemunha ou vítima. Se você está preso, como é que ele vai influir no ânimo, né? Sim. Nós já temos hoje esse absurdo que antigamente a vítima, a testemunha, o réu só era retirado da audiência se ele se comportasse mal. Hoje não, se pergunta já na porta. Sim. O senhor prefere a presença do acusado? Não, eu prefiro, pode ser os dois? Pode ser como o senhor quiser. Eu prefiro sem. Sim, claro. Dificultando a interlocução sempre indispensável entre o advogado e o cliente que está no corredor. Né? Bom, responder à gravíssima questão de ordem pública. Como já é muito ruim, o projeto não mexe nisso, a não ser dizer assim, responder à questão de ordem pública, tirou-se a gravíssima questão. Antes já era gravíssima questão de ordem pública. Vamos deixar acontecer mais videoconferência. Tirou-se o gravíssimo. Ou prevenir custos com deslocamento ou escolta do preso. Quer dizer, o custo de uma transferência do preso é mais importante do que a liberdade, né? E se você for depois para o parágrafo 8º, né, atual, né, ele já diz que aplique-se o disposto, inclusive na videoconferência, no que couber para os outros atos processuais, que dependem da presença do preso. Acareação, reconhecimento de pessoas e coisas, inquirição de testemunhas, declarações do ofendido, quer dizer,
Por aqui o sujeito já não sai da cadeia. Sim. E o que é o projeto Moro? Acrescenta para incluir também a audiência de custódia. Sim. Você sabe que uma das poucas coisas boas que aconteceu nas alterações legislativas do Código de Processo Penal foi a audiência de custódia. Aliás, o Roberto, meu filho, foi um dos primeiros que escreveu sobre isso. Porque essa audiência de custódia estava prevista em tratados firmados pelo Brasil, Sim. a nível interamericano e a nível mundial. E aqui não se aplicava. E hoje, todo réu que é preso em flagrante, ele é Sim. apresentado à presença de um juiz. Sim. Como havia na origem dos habeas corpus da Inglaterra. Né? Habeas corpus se apresenta o preso ao juiz. E o que acontece? Essa audiência de custódia funcionou ainda com uma pequena, sabe, uma panela de pressão que está prestes a explodir? Sim. Foi uma pequena válvula. Porque o delegado prendeu em flagrante, não deu fiança, ou não era caso de fiança. O juiz vai examinar. Né? E pode falar, esse daí, o senhor vai usar uma tornozeleira, o senhor eu vou lhe dar uma fiança judicial. Né? E, na verdade, agora, a última que restava era a audiência de custódia. Então eu lembro aquele conto do Kafka, né? Do bancário K. Sim. Né? Você conhece bem isso, mas talvez os jovens não conheçam. É o sujeito que foi condenado à morte, sem nunca ter visto o juiz, sem nunca ter estado no tribunal. Então, quando ele dá uma notícia, ele exclama, né? Sim. Onde fica esse tribunal que eu nunca fui? Quem é esse juiz que me condenou que eu nunca vi? Então, é uma situação kafkiana. Do jeito que está posto aqui, o réu fica jogado lá, né, sofrendo todas as pressões de organizações criminosas, daquela corrupção, e ele não é retirado de lá para nada, né? Sim. E também essa é a alteração do artigo 8º para incluir a audiência de custódia. Que artigo? Nós estamos no parágrafo 8º, né? Era aquele que já dizia, no atual parágrafo 8º do artigo que nós estamos falando. 185? Exatamente. Sim. Né? Já estava que pode-se aplicar a videoconferência a outros atos processuais que dependam da presença do preso. Acareação, reconhecimento de pessoas e coisas, inquirição de testemunhas, declarações de ofendido. Agora, a própria audiência de custódia, né? Que todo mundo viu os benefícios. O sujeito que foi preso na delegacia, muitas vezes apanhou, foi coagido. Ele vai falar com o juiz, na presença do advogado, do promotor, e o juiz vai decidir, né, baseado nos antecedentes dele, no próprio flagrante, se ele pode ficar em liberdade provisória, com ou sem fiança. Sim. Agora colocaram isso também, né, Paulo? Então você veja que nem para custódia, audiência de custódia, o réu seria apresentado ao juiz. Pois é, e faz por videoconferência? O que é isso? É. Esse é parágrafo 8º, ele manda aplicar o parágrafo 2º no que couber para outros atos processais. E, claro que na época não tinha audiência de custódia, né? Sim. E o projeto Moro se lembrou de incluir. Eu entendo que essa videoconferência é uma picaretagem, sabe, Roberto? Tem uma implicância com esta coisa da videoconferência, ou seja, o réu está num determinado local, não é isso? As partes, o juiz está num outro, o advogado está num outro lugar, o Ministério Público também está num lugar diferente, e o réu vai ser interrogado. O réu vai ser interrogado. Eu vou dizer alguma coisa, eu acho que escrevi isso aí já. A gente controla, eu controlava juiz pelo pé dele. Eu sabia quando o juiz estava nervoso, determinado magistrado, ele começava. Eu digo, e esse gajo aí? Às vezes a gente. Eu vou dizer alguma coisa muito rude, não, Roberto? Mas
nós somos animais, não intelectualizados, Claro. sofisticados, mas nós somos bichos, não, Roberto. A minha mulher às vezes diz, você tá parecendo um bicho zangado. Eu digo, não, eu estou ronronando. Não é? Mas pior que isso, nós temos. Eu me lembro de Perfume de Mulher, não? Filme maravilhoso. Coisa linda. Al Pacino. Coisa linda. Eu me sentei na mesa em que Al Pacino se sentou no filme Perfume de Mulher, que foi no Plaza, em Nova York. Eu me senti o rei, porque aquilo era lindo, né? É maravilhoso. Maravilhoso, não é? Mas, lembrando disso, eu tinha um cliente, eu vou falar um pouquinho, porque eu fico entusiasmado Claro, com essas faça coisas. favor. Eu tive um cliente que era perfumista de garagem. Existia isso antes, né? O gajo montava uma garaginha e fazia as suas alquimias lá dentro. Quando ele chegava à porta do escritório, eu sabia que era ele. Porque ele recendia aquelas fragrâncias que ele fabricava para os outros. E eu tinha um nariz muito aguçado, né? Apesar de fumar bastante, então eu dizia, lá vem Fulano. o fulano. E em audiência, eu disse alguma coisa que é meio até sarcástica. Em audiência, eu sentia o cheiro do promotor público quando ele zangava, porque nós exudamos o cheiro de raiva, né? Claro. O cão. Você tem cachorro? Tem. Pois é. O cão sabe que a gente está perto, né? O cachorro não precisa olhar para a gente, ele sabe quem é o dono dele. Ele Né? é o fato, não? O olfato é um olfato terrível. Acontecia isso muito no júri também, né? A gente, quando fazia muito júri, você já fez muito, eu também. Hoje não faço mais porque a gente não aguenta. Mas a gente sentia o cheiro do promotor público e do réu, coitado do réu, uma semana sem tomar banho, aquela sandália havaiana horrível. Então, esse troço de interrogatório por videoconferência, esse negócio priva a gente, inclusive, de usar o olfato, que a gente ainda tem. Então, E o réu sozinho, que o defensor não vai na cadeia também, porque ele também é humano, ele também tem medo. pois é. Tá? Então o réu lá dentro, ele está com liberdade de falar aquilo que ele quer, ele está sendo escutado ali, né? Sim. Pelo diretor do estabelecimento, se ele estiver numa delegacia, como ainda acontece, pelo delegado. Pensa bem no que você vai falar aí. Vai dizer que você apanhou aqui dentro, que você foi torturado. Olha o que você vai fazer. Então, e tem certas coisas, mesmo na lei atual, que chegam ao ridículo, né? Em qualquer modalidade de interrogatório, terá direito à entrevista prévia reservada com o defensor, tudo bem. Garantir canais telefônicos reservados. Não temos garantia nenhuma disso. Agora O veja, telefone vermelho. entre o defensor no presídio e o defensor na sala de audiências. Eles estão pensando a hipótese de um acusado muito abonado, que ele tem 2 defensores. O mesmo escritório, você vai para o fórum, você é mais experiente, né, e manda um auxiliar seu para o presídio. Vocês também se comunicam. Quer dizer, isso está completamente fora da realidade. A maioria sequer advogado tem, não é? E a Defensoria Pública, embora sejam quadros de altíssimo nível, nós sabemos que se ela não é suprida pelos quadros da ordem, ela desaparece. Mas você falou, tem um filme que eu te recomendo, e recomendo os que tiverem, chamado Vice, você já assistiu? Não. É sobre a história do Dick Cheney, aquele que foi vice-presidente do George Bush filho. Sei. E o filme deixa mal o Bush filho, porque por lá quem mandava, quem governava era o Dick Cheney, né? E tem uma cena que eles quando o Bin Laden é assassinado, morre, eles resolvem lá dizer que um outro fulano era o sucessor, o cara não era, né? E quando o Bush vai anunciar pela televisão a invasão do Iraque,
O filme mostra aquele que não era o sucessor do Bin Laden, mas os Estados Unidos disseram que ele era e todo mundo acreditava, o sujeito vê na televisão com a perna balançando. E o filme, com muita maestria, mostra debaixo da perna do Bush a perna dele tremendo o tempo inteiro em que ele vai anunciar aquela fatídica invasão ao Iraque, com aquela falsa informação de que o Saddam Hussein teria armas químicas, o que depois se mostrou ser totalmente inexistente. Sim, né? sim. Então é interessante esse filme também você vê como... Claro que tem pessoas que têm certas manias, certos cacoetes. O sujeito nem está tenso e fica mexendo a perna. Mas esse do filme é muito interessante. Eles filmam o Bush falando e filmam por baixo da... A perna dele tremeluzindo embaixo. O tempo inteiro. Pois é, eu confio, evidentemente, entre todos os sujeitos ativos e passivos confiáveis no país e no mundo, eu colocaria o padre, ministro de profissão religiosa, o advogado, o magistrado, o juiz é confiável, não é? Mas aqueles que estão assessorando o padre, a freira, o magistrado, o Ministério Público, nem sempre são confiáveis. Claro. Né? Então, o juiz precisaria, nesse interrogatório por videoconferência, com 2 advogados até, ou com o réu aqui, o juiz lá, ele precisaria mandar certificar que não há interceptação entre o telefone de cá e o telefone de lá. E se pedir a um juiz para mandar certificar isso, ele não faz. Vai dizer que não está previsto em lei? Isso não está previsto em lei, doutor. O senhor está pedindo alguma coisa? Qual é a base legal? Vossa Excelência está duvidando da solenidade deste ato, acha que o juiz pode mandar interceptar os seus segredos? Você tem que dizer, não, Vossa Excelência não, mas alguém, claro, sem Vossa Excelência sabe. Você falou, Paulo, daquelas pessoas que sempre foram confiáveis, né? Aquilo que... muitas vezes um cliente que chega a primeira vez falou, o que você falar aqui dentro é como se estivesse falando com um pastor religioso, Sim, com o seu médico. Então, o pastor religioso de qualquer religião, sim, padre, pastor, protestante, rabino, evangélico, o terapeuta, o médico, o psicólogo. Agora o advogado já não está mais nessa categoria, porque nós já vimos aqui, por este projeto, nos presídios federais, aqueles que nós temos de 700 mil a 800 mil presos, uns 40% provisórios, os presídios de segurança máxima cabem 1.000 pessoas. E é sempre solicitado que se deixe vaga por uma emergência. Nos presídios federais, por esse projeto, nós vamos ser gravados. Nós já abordamos isso aqui. Então, vamos dizer que continuam sendo respeitados os médicos. Né? sim. Você sabe que o médico só pode denunciar se for uma doença dessas aí contagiosas, epidêmicas, ele tem uma obrigação legal. Né? E nós advogados, a lei do advogado é muito severa. Né? A interpretação mais clara é que nem que o cliente autorize, você não pode revelar o dado de um cliente ou de um ex-cliente seu. Sim. Estatuto da Ordem, que é lei federal, né? Fala disso, deixa isso muito claro. E agora, se nós tivermos clientes no presídio federal, nós já não somos mais uma garantia de preservação do que se fala, porque aquilo vai ser gravado com autorização judicial, baseada numa lei que se quer aprovar. Pois é, isso é terrível, isso é terrível. Eu creio que nem em estado de necessidade, o advogado pode violar um segredo profissional. Outro dia eu fiquei tentado a escrever uma crônica, você escreve umas crônicas lindas, eu fiquei tentado a fazer alguma coisa correspondente àquele advogado do Trump,
advogado Cohen, dele, né? que foi condenado, não? Condenado. Porque teria praticado alguma conduta ímproba. E ele entrou naquela permissividade da delação, né? E tentou fazer uns acordos com o Ministério Público, deve ter feito, inclusive. Porque Vai ter uma pena menor, pena como dele. acontece aqui. E entregou o Trump, todos os segredos profissionais dele, né? Pois é. Aquilo eu desisti, sabe? Eu desisti porque eu digo, este gajo, ele tinha que segurar os segredos de Aliás, qualquer uma questão interessante que você está levantando. Fala-se tanto na delação premiada, né? A delação premiada foi uma coisa tremenda, né? Sim. Né? O Roberto Júnior, meu filho, ele fez esse silogismo, né? Mostrando que não haveria Lava-Jato sem delação premiada. Sim. E não havia delação premiada sem o advogado. E aí ele completa o silogismo. Portanto, não haveria Lava-Jato sem o advogado. Sim, sim. Porque a delação premiada tem esse argumento, tem esse dado. Tudo precisa do advogado. Sim. Você sabe que há colegas nossos, dos mais respeitáveis, que não admitem a delação premiada. Outros que acham que, dentro de parâmetros morais, éticos, se o cliente quer, você não deve impedir, dentro de limites éticos, sem envolver terceiros inocentes, né? Agora, você veja, a questão do advogado, não se abordou isto, né? Um advogado que vai fazer uma delação premiada, que vai negociar com a polícia ou com o Ministério Público, e que vai ser homologada por um juiz, ele pode revelar segredos que ele obteve do cliente? Olha que questão delicada. Não pode não. Né? Que não foi abordada ainda, pô. Não pode não. Não pode, não deve. Eu tive um caso desse há uns anos atrás, uns 30 anos atrás, talvez mais 40, de um advogado que ele foi condenado. O advogado foi condenado. E poderia, quiçá, não havia essa questão de delação ainda, etc., mas ele poderia, quiçá, livrar-se ou obter um sistema de provas que pudesse beneficiá-lo melhor. Ele foi condenado e não violou o segredo. Depois de uma revisão criminal, ele foi absolvido. Até era um colega ilustre, competente, disse, não, absolutamente, isso morre comigo. Isso morre comigo. E realmente ele não entregou as coisas que seriam importantes. Isso tem relação, sim, com videoconferência, com interrogatório, com você conversar com o seu cliente por telefone. Mas isso aqui é coisa de... Tudo isso é muito grave, mas o que falta mais de me chocou ainda, inteligência. Paulo, foi essa possibilidade. Se você tem... O cliente está no presídio de segurança máxima. Sim. Não vai sair de lá para nada. Não tem audiência de custódia. Ele já fica lá como se condenado fosse. Você vai lá para conversar com ele. É oportunidade. Ele não pode ser o escritório. É a oportunidade que você tem de falar com ele. Mas o juiz poderá, está nesse projeto, autorizar essa gravação. Eu sempre achei, Paulo, que nós, os advogados, não estamos acima da lei. Muito pelo contrário. Eu acho que advogados, promotores, juízes, nós temos que dar o exemplo. Ser os primeiros cumpridores da lei. Agora, então, se provar que um advogado está servindo de pombo-correio para uma organização criminosa, ele que seja punido pela ordem e judicialmente. Agora, vai se buscar essa prova em outro lugar. Sim, claro. Não na conversa dele com o cliente. Mesmo porque se ele receber um pedido espúrio do cliente e vai transmitir, ele vai transmitir de alguma forma. Sim. Não é? Você tem outros meios de ser apurado, né? Então eu acho isso muito grave, né? Sinal dos tempos, né? É sinal dos tempos. Eu tenho uma implicância muito grande com isso aqui, sabe? Eu gosto da presença do juiz, gosto de ficar perto do magistrado. E a coisa vai além, Paulo, se você me permite, para nós aí talvez finalizarmos.
acrescenta, além desta incluir no parágrafo 8º, né, essa audiência de custódia, que era a única coisa que não era prevista, Sim. agora tem audiência de custódia por videoconferência. É o caso do bancário do Kafka. Que juiz é esse que eu nunca vi? Que tribunal onde fica que eu nunca estive? Acrescenta um parágrafo 10. Se o réu preso estiver recolhido em estabelecimento prisional localizado fora da comarca, isso for uma comarca vizinha, encostada, São Paulo e São Caetano, ou da subseção judiciária, o interrogatório e sua participação nas audiências deverão preferencialmente ocorrer por videoconferência, desde que exista o equipamento necessário. Eles lembraram que alguns lugares não tem. Então hoje acabou com a presença física do réu, né? Isso tem a ver com a ampla defesa constitucionalmente garantida, né? Então você vê que a coisa toda, o maior erro deste projeto, é muito difícil fazer um projeto de lei, Paulo. Eu, quando estive 9 anos na Associação dos Advogados, muitas vezes a gente tentava elaborar alguma coisa, que você pensa coisas em abstratas, que ainda não aconteceram, né? Mas o viés aqui, você vê, não se fala em penas restritivas, em aumento das penas restritivas de direitos, onde a jurisprudência é praticamente, a reincidência é praticamente inexistente, é só a prisão fechada. Agora, interessante, falando ainda de decisão provisória, Paulo, quer dizer, o Supremo decretou, espero que vá mudar, que pode executar a condenação após o julgamento em segunda instância. Sim. Seja uma condenação, o réu tinha sido absolvido em primeira instância e agora foi condenado no tribunal, ou seja simplesmente uma confirmação, porque para o ministro Alexandre de Moraes e para todos os juízes da primeira turma, isto é um novo título judicial. Mas o STJ não está aceitando para... O Alexandre de Moraes tem um projeto, né? Tem. Tem, né? Eu nunca examinei, mas sei que ele tem, ou tinha. Agora veja o seguinte, o STJ não admite como Supremo a execução provisória da pena de prisão, mas não admite das penas restritivas. Então, se você tiver hoje um cliente que foi condenado em segunda instância a uma pena restritiva, e ele ainda não houve recurso especial nem extraordinário, e quiser executar a pena, você entra com habeas corpus, você vai ganhar. A jurisprudência do STJ é pacífica. Quer dizer, não deixa de ser uma certa incongruência. Quer dizer, a pena mais grave, que é a pena de prisão, pode ser executada. A pena de prestação de serviços, não. Por quê? Boa pergunta, Paulo. Boa pergunta. Qual é a razão? Não sei. Mas se nós tivemos anteontem eu tive um julgamento que uma pena alta foi convertida numa uma prestação em penas alternativas, uma prestação de serviço, e talvez ainda, quero ver o acordo, vai ainda dar uma prescrição, mas eu já estou preparado. Se pedir execução, a jurisprudência do STJ é pacífica, né? São as contradições. Mas no caso devia se aplicar também, Sim. não é? Maior. Uma prestação de serviço à comunidade, você vai trabalhar num hospital, vai trabalhar numa creche, né? É uma coisa, né? Mas, Paulo, você veja, nós estamos hoje com o nosso judiciário, com todo respeito, alguns juízes, não todos, está meio enlouquecido. Você viu outro dia uma pena de mais de 100 anos? Isso aí, inclusive, é o texto da sua crônica, do seu artigo de hoje. Não é como a do Sérgio Cabral Filho, que foi somando. A juíza, acho que já deu mais de 100 anos de cara. E todo mundo acha isso normal. Acontece. Eu não sei, você diz que alguns juízes enlouqueceram, ou uma parte do mundo enlouqueceu. Eu tenho a impressão de que nós estamos partindo para um tresloucamento geral, sabe? Porque a gente procura preservar o bom senso, não um comportamento adequado, a logicidade de conduta.
E nós vemos tanta coisa ríspida, não? E essa impressão que se tem aí, advogado, os que têm bons advogados. Paulo, no meu escritório, uns 20, 25% das causas eu não estou pelo acusado. Sim, Eu estou pela vítima. claro, Você também. também, Então, nós interessa a prescrição. Nós queremos evitar a prescrição. também. Claro que nós nos preocupamos pela regularidade formal do processo, não é? Para não ter uma nulidade. Então, são coisas, balelas que se soltam aí, né? Pois é. Mas eu me preocupo muito com esse viés punitivo. Se você for fazer um conjunto né? Então, não se fala aqui em novos presídios, ninguém tem coragem de dizer vamos aumentar as penas restritivas de direitos. Né? O sujeito sai limpo, né? Sim. O índice de reincidência é praticamente zero. Já o outro índice é ao contrário. Né? A imensa maioria reincide, né? Porque o sujeito sai de lá comprometido com organização criminosa, o Estado não ampara o egresso, a sociedade não quer saber de dar emprego para quem é. Então o sujeito praticamente é forçado. Você acha que o juiz hoje tem medo de absolver? Não, eu acho. Alguém já disse, né, que o pior de tudo é o juiz covarde, né? Acho que alguém já usou essa frase, o Gilmar Mendes, mas acho que o Nedry repetiu, que Cristo até perdoou o ladrão. Sim. Mas não há perdão para o juiz covarde. Eu só acho que existe uma coisa tão grave do que um juiz covarde seria um juiz corrupto. Sim. Eu acho que um juiz corrupto é mais grave do que um presidente da República corrupto, do que um governador corrupto, do que um senador corrupto, do que um prefeito corrupto. Porque quem é o juiz? É aquele que você, no conflito com o teu vizinho, com o seu semelhante, com qualquer entidade, com a prefeitura, é aquele que você vai buscar. Não é? Então eu tenho minha dúvida, o que seria pior? O juiz corrupto ou o juiz covarde? Né? Mas eu acho que atualmente, eu sempre tive na magistratura uma visão muito positiva, né? De imensa maioria de juízes corretos. Agora, logicamente tem aqueles que por formação são mais rigorosos. E o que ocorre hoje? Você lembra que no São Paulo tinha o Tribunal de Justiça, duas câmaras criminais? Sim. Uma era chamada a Câmara de Gás. E a outra hoje era chamada Câmara da Esperança. Alberto Silva Franco. Sim. E outros. Né? Sim. Agora, você for hoje a composição, outro dia a Folha, algum tempo atrás a Folha fez um levantamento das câmaras criminais do Tribunal de Justiça, o índice de condenação. Porque os juízes muito rigorosos, condenadores, eles se sentem bem ao lado de outros condenadores. Também. E não se sentem bem ao lado de juízes mais liberais, mais democráticos. E vice-versa. O juiz mais democrático, depois de 2, 3 meses sendo sempre vencido, né? Então você vê o que às vezes o juiz mais democrático ele sofre bullying. Exato. Não, você vê justiça humana como é. Quer dizer, hoje como no passado, né? Eu estou com 52 anos de advocacia. Quando eu comecei a advogar, ainda estagiário, já dependia do sorteio. E hoje também depende do sorteio. Também. E nos tribunais superiores também, porque em inúmeras coisas eles julgam monocraticamente. Também. O relator já decide, não é verdade? Dá habeas corpus, nega. Então, e há outros erros, né? Eu não conheço os dados, mas pelo noticiário da imprensa, a juíza que substituiu o Moro teria querido adaptar uma antiga sentença do Moro, né? E é um grande perito judicial, perito grafotécnico judicial em São Paulo, que levantou trechos perfeitos, intercalados, né? Inclusive, em algum momento, segundo se noticia, não quero esperar que esteja errado, né? Não conheço a juíza, pelo respeito que eu tenho ao judiciário, espero que esteja errado, que ela teria até trocado, ela estava julgando agora o sítio, e ao momento de sentença fala no apartamento. Você sabe que em jurisprudência, quando começou esse negócio de internet, muitas vezes, né, o auxiliar do juiz, de repente você viu uma coisa, um acórdão que não tinha nada a ver com o assunto, porque o computador vai levando. Né? Então, até muitas vezes enxerta. Engana o próprio juiz. Né? Vamos ficar em dúbia pro réu, em dúbia pro judício.
Porque o juiz hoje não é mais ele só, não, Roberto. O juiz é ele e mais um bando de assessores. Exatamente. E ele não tem condição. Dizem que Marco Aurélio, ele lavra os acórdãos dele monocraticamente e não admite ser auxiliado naquilo que constitui. Eu sempre achei que o assistente é útil e pode ser, e deve ser útil naquilo. Olha, vamos, em pesquisa, como é que está a jurisprudência? Sim. Como é que essa turma está decidindo? Mas o mérito, aquilo, né, Paulo? Então, e muitas vezes você vê, o juiz está soberbado, mas ele tem tempo de ser professor. Pois é. Ele tem tempo de dar palestras, de comparecer em solenidades. Então, é um problema, quer dizer, nós temos hoje, nós não sabemos muito o que é decidido pelo próprio juiz, pela assessoria, e estamos hoje, porque nós sabemos, né, nós sempre fomos filiados ao sistema romano-germânico, Sim. de prevalência da lei, da jurisprudência, ao contrário do sistema anglo-saxônico, que são os precedentes. Sim. Né? Não se cita a lei praticamente. O tribunal, aqui do Tribunal do Texas, julgou a ação tal, número tal. E nós estamos num sistema híbrido. Porque agora, com uma canetada, você muda uma interpretação. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, para você mudar um precedente, você precisa muita fundamentação. Pois é. Então, nós estamos num sistema híbrido. Mas eu tenho esperança, Paulo, que acho que nós estamos vivendo aqui no Brasil, num aspecto político, social, e um verdadeiro tsunami. Sabe aquele tsunami que o mar vem, que nós vimos alguns anos atrás, que invade e derruba tudo? E o judiciário também não está escapando, não conseguindo, raros conseguem se escapar. Mas eu acho que, como todo tsunami, acho que uma hora essa água vai baixar. E nós vamos voltar a ter aquilo que nós sempre almejamos, uma justiça criminal que tenha, de um lado, a necessidade do Estado, o direito do Estado de punir aquele que infringiu a lei, mas, do outro lado, o respeito à liberdade, e aos direitos individuais. Né? Pois então, nós terminamos hoje Muito bem. mais um pedaço, não é? Ótimo. Ô, Roberto, você tem alguma expectativa para uma próxima reunião? Para mim, se você estiver próxima quinta-feira, Sim. em princípio estaria bom para mim. Então tá bom. Mesmo horário. Depois das 9h30 eu vou assistir o Pepino de Capri. Ah, é? É. Você sabe que eu Não vi... te convido porque agora lembrei de você, sei que você e Johnny iriam gostar, mas parece que está tudo esgotado. Eu vi Pepino de Capri, na Itália, numa viagem que eu fiz para lá, faz muitos anos. Eu vi numa apresentação dele em Roma. Não é? Eu gosto muito dele. Que pena, se eu tivesse falado antes, eu tinha te convidado, eu tinha comprado. E eu também, são oportunidades. A minha mulher não me deixou ver o Charles Aznavour, eu devia ter ido. Né? Eu vi. Porque o Charles Aznavour foi a última vez, o homem estava com 90 anos, a última apresentação dele. Como eu vi a última peça do Paulo Trans, são oportunidades raras de você ver. Né? E eu cheguei a ver aqui em São Paulo o Lúcio Dalla. Nossa Quer Senhora. dizer, aquela música Caruso, que é uma beleza, Linda, né? linda. O Lúcio Dalla, o Caruso, nem Pavarotti cantava quando ele cantava, porque Pois a é. interpretação, a música era dele, né? Mas depois eu te conto se o Pepino de Capri tá... Ele chamou a Zizi Posse para auxiliá-lo, que é uma grande cantora. Dizem que a Zizi Posse não sabe nenhuma palavra em italiano, mas canta maravilhosamente. Canta muito bem, né? Então tá bom, e lá na Aveva, até quinta.